Agora chegou a mais um momento que alguns dizem assim, é o melhor momento do culto, mas o culto não tem momento melhor. A abertura é maravilhosa, o meio extraordinário, o final nem se fala. E agora nós vamos nos colocar de pé e vamos receber o pregador da noite, que é o pastor Rafael Lira. Acertei? Nem que seja a primeira vez, eu acertei. Pastor Rafael, com a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos felizes esta noite por estarmos na casa do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar que você está em pé e vou pedir para que você abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22 e o verso de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22 e o verso de número 19. Achamos? Diga amém. Amém. Então vamos ler a palavra. Diz assim: E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Tome seu assento, e assim que você se sentar, diga glória a Deus. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de mais uma noite poder estar ministrando a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Eliseu pela oportunidade, ao pastor Marcos também, a quem temos orado sempre, constantemente, agradecendo a Deus pelos nossos pastores, ao pastor Rodrigues também, que tem sido uma bênção para nós nesses dias. Agradecemos também por essa rica oportunidade de ser este contato. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela igreja a quem pertenço. Você agradece a Deus pela igreja que você pertence? Amém? Os irmãos que não sabem, eu peguei Covid e eu fiquei todo o tempo de isolamento, mas fiquei assintomático, graças a Deus. Só perdi o olfato durante 4 dias, mas mantive todo aquele isolamento necessário que precisava ficar isolado. O pastor Marcos no hospital, e lá do hospital ele ainda me ligando: como é que você está? Está tudo bem? Está sentindo alguma coisa? Eu falei: não, pastor, estou bem, graças a Deus, só com a falta de olfato. O pastor Eliseu me ligou também, orou por mim, se colocou à disposição, de forma que eu agradeço o pastor Eliseu, agradeço a diretoria da nossa igreja, o pastor Rodrigues, que trabalha juntamente conosco, também preocupado, o pastor Wilson, e todos os jovens, a todos os irmãos que oraram por nós. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um. Recebi muitas mensagens de incentivo, de oração, e isso tem nos sustentado dia após dia, é a oração da igreja. Então, muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe verdadeiramente a cada um. Não podia iniciar o culto da comunhão, não é? O culto de Santa Ceia, sem trazer essa palavra de agradecimento, de gratidão, de dizer que eu sou grato aos meus pastores, à igreja a quem eu pertenço e, é claro, à família que Deus me deu também. Então, louvo a Deus, agradeço muito a Deus, mas continuemos nos cuidando. Máscara o tempo todo, álcool em gel e Jesus nos guardando para todo sempre, não é? Então, eu agradeço muito. Deus abençoe a todos. Vamos à palavra? Eu queria que você frisasse esse verso. Fazei isto em memória de mim. Essas foram palavras de Jesus no último encontro que ele teve antes da crucificação. Antes de iniciar o sofrimento da crucificação, antes de ir à cruz, ele teve esse encontro com os discípulos, senta-se à mesa com eles e ensina-os a ceiar, a fazer a Santa Ceia. Apresentam para eles o pão como sendo símbolo do corpo de Cristo e o suco de vinho, o vinho como sendo o símbolo do seu sangue. Aquele momento é um momento único, porque Jesus diz assim: desejei muito comer convosco esta ceia. Era a ceia que antecipava todo o sofrimento de Jesus. Queridos, nós vivemos um tempo de dificuldades. Amém ou não amém? Não é? Vivemos um tempo de dificuldades. A gente não sabe o que vai ser de nós amanhã, a gente não tem ideia de como o Brasil ficará, as empresas lutando, os empresários, os microempresários. Você liga o jornal, só notícias ruins. Você liga as perspectivas, só perspectivas negativas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Antes de nós vivermos um tempo de crise, Jesus nos dá uma lição importantíssima. E qual é ela? Sente-se para viver o seu momento. O que você vai sofrer amanhã.
não sofra por antecedência. Ele reúne os discípulos e diz para os discípulos, vamos comer hoje. Mas ele estava na iminência de um sofrimento da cruz. Ele estava na iminência da morte de cruz. Mas ele disse, o que vem depois é o que virá depois. Nós vivemos um tempo onde nós queremos viver o amanhã. E a gente deixa de brincar com os nossos filhos porque estamos preocupados em fechar o contrato na segunda-feira. Deixamos de jantar com a esposa porque estamos preocupados com a reunião que faremos na empresa. Essa lição da ceia de hoje, Jesus está dizendo assim, pare tudo, porque você precisa fazer memória. A memória do culto de hoje precisa ficar gravado na tua mente, para que quando for segunda-feira, que a luta vier, você dizer, ontem eu estive em comunhão com Deus, com a igreja e com a minha família. O que vem depois disso, pode vir o sofrimento que vier, você estará firme em Deus, confiante em Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas na nossa vida. Você concorda? Diga amém. Então viva o hoje. Não deixe passar esse culto sem que você sinta a presença de Jesus. Não deixe. Não deixe de passar este culto sem que você saia daqui cheio do poder de Deus. Você chegou desanimado, você chegou desanimada, mas você precisa decidir essa noite e dizer, esse é o culto que o Senhor fará diferença na minha vida. E quem é que faz o culto, irmão? Sou eu que faço o seu culto, sim ou não? Não, é você que faz o seu culto. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus, o culto é para o Senhor. Então você hoje tem a oportunidade de prestar o melhor culto para Deus. Sair daqui como você nunca saiu antes. E quando você chegar na terça, como o pastor Eliseu diz, o culto de terça-feira será muito melhor do que o de hoje. O de quinta-feira será muito melhor do que o culto de terça-feira. E o culto domingo que vem será muito melhor do que o culto da quinta-feira, porque conosco, pelo menos comigo, eu tenho aprendido que é sempre melhorando, dia após dia, melhorando, dia após dia, caminhando com o Senhor. A luta vem, o problema vem, a dificuldade vem, mas eu vivo o dia de hoje. E hoje, deixa eu te dar uma boa notícia, Deus nos deu a melhor oportunidade, que é estarmos na casa dele. Muitas pessoas não tiveram esta oportunidade que você está tendo, então abrace isso, agarre isso, louve a Deus por isso, adore a Deus por isso, glorifique a Deus por isso, porque mais uma noite o Senhor nos permitiu estarmos reunidos nesse culto de Santa Ceia, relembrando o sacrifício de Cristo, relembrando aquilo que Ele fez por nós e vivendo o melhor, intensamente, o melhor momento da nossa vida para a glória do nome de Jesus. Pastor, o que eu devo lembrar neste tempo de Santa Ceia? Meus irmãos, lembre-se do sofrimento de Jesus. Jesus sofreu muito. A Bíblia diz em Isaías 53, o verso 3 e 5, era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizeram dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Trazer à memória que o sofrimento de Cristo foi por amor a mim e por amor a você. E qual foi o resultado daquele sofrimento todo que Jesus teve? O resultado foi você. O resultado foi você estar aqui esta noite. O resultado de todas as dores. E se você perguntasse para Jesus e dissesse, Senhor, valeu a pena sofrer por aquela nação? Valeu a pena sofrer por aqueles irmãos da DIG? Jesus diria, eu faria tudo de novo, porque é um povo que eu amo demais. Lembre-se, fazer isto em memória de mim é você dizer, o Senhor sofreu por amor a mim, e eu não posso fazer pouco caso disso, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Pelas pisaduras dele nós até sofremos, ficamos enfermos, sentimos dores, ficamos acamados, precisamos tomar remédios, vamos ao hospital, mas tem um diferencial: eis que estou convosco todos os dias. Em nenhum momento da sua dor, o nosso Senhor te abandona. Em nenhum momento do teu sofrimento, Ele te deixa, porque Ele sabe o que é sofrer. Ninguém sofreu como o nosso Jesus. E por mais que você tenha chegado aqui esta noite, e por mais que você esteja me vendo pela internet ou participando deste culto, você diga: pastor, o senhor fala de sofrimento, mas é porque o senhor não conhece a minha vida. E verdadeiramente eu não conheço, mas aquele que sofreu todas as dores e as piores dores, Ele conhece e sabe muito bem. E sabe o que Ele faz com a gente? Nos ajuda nas nossas dores, nos ajuda no nosso sofrimento. É tão bom, irmãos, quando nós lemos o livro de Daniel, e nós vemos um Daniel cheio da presença de Deus, um Daniel que revela sonhos, um Daniel que dá destino a uma nação, um Daniel que ora 3 vezes ao dia, e o Senhor está com ele. Daniel é um homem que ora 3 vezes ao dia, e o Senhor ouve a oração de Daniel. Quando o rei precisa de alguém para interpretar o sonho, chama Daniel, e o Senhor revela aquilo que o rei precisa ouvir, aquilo que o rei precisa saber. Até o dia em que Daniel, por obediência a Deus, foi jogado na cova dos leões. E aí você me pergunta: pastor, onde é que estava Deus quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Por que um Deus tão bom permitiu que um homem tão bom, tão entrosado, um homem tão bom como Daniel fosse para a cova dos leões? Muito simples, para provar para mim e para você que nos momentos bons da nossa vida Ele está do nosso lado, mas nos momentos ruins Ele também está com a gente. Ele não te abandona porque a gente vai para a cova. E eu gosto quando o rei chega para Daniel no dia seguinte e diz: ó, Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus te livrasse da cova dos leões. E eu imagino Daniel fazendo aquela cena de silêncio, não responde nada. Eu fiz isso com o Bernardo quando estava com Covid. Eu estava isolado, ele bateu no quarto lá, e eu não respondi. E ele bateu de novo e eu não respondi. E ele começou a chamar: pai, e eu não respondi. E ele: pai, tá tudo bem aí? E eu não respondi. E ele: pai, fala comigo, sou eu, seu filho, Bernardo. E eu não respondi nada. Do outro lado da porta, eu me segurando para não rir. E ele batia cada vez mais forte na porta. E ele disse: pai, o senhor está aí? Pai, o senhor está bem? Quando eu vi que ele começou a desesperar, eu abri a porta e disse: que foi, filho? Estava só pegando a máscara. Ele falou: poxa, pai, mas o senhor podia responder daí de dentro. Olha meu coração como é que está. E eu imagino Daniel naquela cena de silêncio. Daqui a pouco Daniel rompe o silêncio e diz: ó rei, vive o Senhor para sempre. O Senhor me livrou, estou vivinho. Sabe o que é isso, queridos? Havia projetos e planos para destruir a nossa vida, mas olha nós aqui de pé essa noite. Oh, glória a Deus! O teu sofrimento não te matou, apenas provou que Deus é contigo mais uma noite. Levante suas mãos comigo. As dores que você enfrentou não te destruíram, apenas provaram que Deus é o teu sustento, que Ele é o teu ajudador, que Ele é o teu amigo, que Ele é aquele que te abençoa em meio às dificuldades e às turbulências da vida. Ele está com você, porque Ele sofreu por amor a você, e Ele nunca, jamais vai te abandonar no meio da dor. Aleluia! Ele sabe como chegar, irmão. Ele sabe como chegar, porque Ele sabe como participar do nosso sofrimento. Ele sabe como participar das nossas dores. Ele sabe como agir em meio às nossas dores. Ele sabe como vai colher as nossas lágrimas. Ele sabe como vai ouvir as nossas reclamações. Ele sabe quando vai nos ver caindo, escorregando, mas Ele estendendo a mão para nós e dizendo: filho, filha, eu sou contigo, sou eu que te coloco de pé, porque quando eu sofri para te curar de uma vida de desânimo,
Sabe, quando Paulo reclama com Deus, ele diz: Senhor, as dores, os espinhos, eu não consigo ter um momento de paz, porque os espinhos começam a me afligir. Esse espinho que eu tenho na carne, Senhor, eu não consigo, retira de mim. Aí o Senhor aparece para Paulo e diz: a minha graça te basta. Oh, glória! Foi o suficiente para Paulo dizer: amém. Eu nunca mais oro por isso, porque eu entendo que a graça de Deus se manifesta em meio ao sofrimento. Ô, meu irmão, eu não entendo por que você está passando por essa dor. Eu não entendo por que você teve que passar pelo luto que você passou. Eu não entendo por que você teve que passar pela prova que você enfrentou. Mas de uma coisa eu sei, e posso te garantir: em nenhum desses momentos você passou sozinho. Porque quando eu lembro desta mesa, eu lembro de que Jesus sofreu para nos dar vitória em meio às dores da vida. Jesus sofreu para nos dar vitória em meio às dificuldades da vida. E quem sabe hoje chega essa virada de página para você. Aleluia! Eu entendo que essa noite é uma noite que o Senhor Jesus quer nos trazer à memória, para nos trazer alegria. Não há alegria maior do que nós estarmos na presença de Deus. Não há alegria maior de sabermos que nesta mesa o Senhor sofreu tanto por nós, que Ele cuida de nós. Eu lembro de Paulo e Silas, quando estavam aprisionados, porque estavam pregando o Evangelho. E em meio àquela prisão úmida e fria, eles começam a adorar a Deus. Eles começam a glorificar o nome de Jesus. Eles começam, em meio às dores e às dificuldades, em meio às dores e à crise da vida, eles começam a bendizer o nome do Senhor. Eles não têm motivo para adorar. Eles têm motivo para murmurar, para reclamar. Eles não têm motivos para exaltar a Deus. Eles não têm motivos para se preocupar um com o outro. Eles não têm perspectiva, porque eles estão presos no dia seguinte. Eles poderiam ser assassinados, poderiam ser mortos, mas eles tomam uma decisão: Silas, vamos viver um momento? E Silas disse: vamos. O momento não é bom, o momento não é agradável, o momento não é legal, o momento não é favorável, a situação não é uma situação de festa. Para Silas, Deus está aqui. Silas, Deus está aqui. Silas, a gente tem que entender que mesmo em meio a esta dor, o Senhor está conosco aqui, entre nós. Então o que nós vamos fazer? Vamos adorar, vamos clamar, vamos exaltar. Daqui a pouco um começa a dizer aleluia, o outro começa a dizer glória a Deus, o outro começa a dizer bendito seja o nome do Senhor, o outro diz: Senhor, nós te adoramos e te exaltamos na beleza da tua santidade. O outro diz: Senhor, nós te glorificamos porque o Senhor é santo, porque o Senhor é tremendo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel. Daqui a pouco a presença de Deus começa a inundar aquele cárcere, começa a contagiar os outros prisioneiros que estavam ali, começa a presença de Deus dar uma reviravolta naquela cela, naquele cárcere. Imagino que as portas daquele cárcere começam a tremer, porque onde tem um crente que adora, as coisas começam a ser diferentes. Onde tem um crente que glorifica, o ambiente muda. Onde tem um crente que exalta, as coisas começam a serem transformadas. A presença de Deus vai inundando aquela cela, a presença de Deus vai tomando conta de Paulo e Silas, a glória de Deus vai descendo naquele lugar, e eles são inflamados pelo poder de Deus. E em meio à oração, em meio à adoração, em meio à exaltação a Deus, as portas da cadeia se abrem e eles são livres daquela prisão. Querido, liberte-se essa noite da prisão da murmuração, adorando a Deus. Liberte-se essa noite das prisões da reclamação, exaltando ao nome do Senhor. Liberte-se essa noite das prisões da infelicidade, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor. Quando um
ponto de interrogação vier na sua mente, você dizer: por que é, Senhor, que eu estou passando por isso? Aí você vai dizer: eu sei, lembrei, porque eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso porque o Senhor quer provar que mesmo em meio a dificuldades, Ele está comigo. Ele é quem me ajuda, é Ele que me sustenta, é Ele que me segura pelas mãos, é Ele que me faz andar sobre as águas, é Ele que não me abandona mesmo que eu passe pelo fogo, mesmo que eu passe pela água, é Ele que não me abandona. Existe alguém aqui que se sente cuidado pelo Senhor? Levante suas mãos, fique de pé e nós vamos orar adorando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Jesus. Você se sente cuidado pelo Senhor essa noite? Levante suas mãos comigo. Tire um momento para você adorar a Ele em meio a este tempo de Santa Ceia, a glorificar ao nome do Senhor, mesmo que as prisões estejam sendo lançadas sobre a sua vida, mas o Senhor é poderoso esta noite para fazer grandes coisas. Quantos aqui esta noite já podem sentir a alegria do Espírito Santo, já podem sentir o prazer de estar na presença de Deus? Este culto não é um culto qualquer, é um culto da virada de página na sua vida. É um culto onde o Espírito Santo quer trazer de volta a alegria ao seu coração e te fazer sair daqui para uma semana de vitória, exaltando e glorificando a Jesus. Eu quero aproveitar esta oportunidade também e perguntar se há aqui entre nós alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor. Você está afastada dos caminhos do Senhor e entende que essa é a noite de Deus na sua vida. É a noite que o Senhor marcou para este retorno. Você saiu da igreja em meio a tantas dores, em meio a tantos sofrimentos, em meio a tantas dificuldades, mas o Senhor já te provou aí que Ele está com você e que este momento é o momento de você retornar para a casa do Senhor. Então eu quero convidar você que está aqui nesse santuário, que quer entregar a sua vida para Jesus. Pela primeira vez, você diz assim: pastor, eu nunca aceitei Jesus como meu Salvador, eu nunca me batizei nas águas, eu nunca participei de uma igreja, eu nunca participei de um culto, eu sou de uma outra religião, mas eu entendi, pastor, que eu preciso de Jesus. Então convido você agora, vem, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Você que está aí do lado, pergunte para essa pessoa: você já aceitou a Jesus como Salvador? Se você não aceitou, eu vou contigo e nós queremos orar por você. Vem em nome de Jesus. Chegou a noite da vitória de Deus na sua vida. Está vindo uma primeira vida para o Senhor. Obrigado, Jesus. Te louvamos e te agradecemos esta noite. Bendizemos o teu nome, Jesus. Seja louvado para sempre o teu nome, Pai. Aleluia, glória a Deus. Eu amo a sua casa. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Graças a Deus. Bendizemos o teu nome e te exaltamos. Estou sozinho. Venha, está vindo uma segunda vida para Jesus, você pode aplaudir. Está vindo a terceira vida para Jesus, você pode aplaudir mais forte esta noite. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Estou sozinho, pois sei. Glória a Deus, Deus abençoe. Aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós precisamos encerrar, mas eu quero convidar você ainda. Há mais alguém? Venha, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. A igreja está feliz com essas 3 vidas que aceitam aqui a Cristo. Diga glória a Deus. De mãos levantadas, vamos orar por eles. Pai, nós te louvamos essa noite. Agradecemos o Senhor porque a Tua palavra, e somente a Tua palavra, fez o efeito que deveria fazer, o efeito de salvação, de transformação e de mudança de vida. Senhor, nós agora em nome de Jesus como igreja declaramos a vitória de cada um deles aqui e profetizamos uma nova vida, profetizamos ânimo, coragem, vigor, renovação espiritual sobre cada um deles, Senhor. Que haja agora a Tua bênção e haja a Tua paz no nome de Jesus. Amém. Gente, a igreja agora vai fazer uma festa para vocês. Vai fazer uma grande festa para vocês. Vamos, é verdade. Gente, a igreja vai fazer uma festa para vocês. E logo em seguida, Marcos, eu vou pedir para que vocês caminhem aqui para a nossa direita. Vocês vão a uma sala serem recebidos, receberem uma lembrança da nossa igreja, uma palavra.
A DIG quer cuidar de vocês, tá bom? Então vocês vão, na igreja vai recepcioná-los e logo aqui à direita vocês vão ser conduzidos a uma das nossas salas. Vire para a igreja, vamos de mãos erguidas com o melhor sorriso mascarado aí que nós temos. E vamos dizer para eles, sejam bem-vindos à família de Jesus. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus pela vida deles.